Tenho certeza que você já percebeu que tudo hoje em dia se torna viciante, seja redes sociais, comida, compras e até mesmo séries. Por que nunca estamos satisfeitos? O livro Nação Dopamina explica exatamente o que está acontecendo com o nosso cérebro e por que estamos mais compulsivos do que nunca. A doutora Anna, psiquiatra da Universidade de Stanford, revela que estamos em uma era onde o prazer está sempre a nosso alcance. E isso tem um preço. Estamos mais viciados, mais distraídos, mais ansiosos e eu diria até alienados. Hoje vou te contar as principais ideias desse livro e como elas podem mudar a forma como você enxerga o prazer e o vício desse mundo moderno. Nosso cérebro evoluiu para buscar recompensas, porque no passado o prazer ele era escasso, mas hoje estamos cercados de estímulos fáceis, fast food, redes sociais, videogames, tudo feito para prender a nossa atenção e nos dar prazer instantâneo. Antigamente, assistir um episódio de uma série era algo pontual. Na verdade, o acesso a séries e filmes era diferente. Pelo menos eu só tinha acesso pela TV aberta ou eu poderia alugar um filme. Eu até esqueci o nome das lojinhas, gente, que é aquelas lojinhas que não é lojinha, é onde você alugava filme. Meu Deus. Na locadora de filmes, é isso. E aí você assistia em um DVD. Quem aí é dessa época? Irmão, me senti muito velha agora. Mas agora a gente tem Netflix, HBO, enfim, vários outros streamings, onde a gente tem um fácil acesso a milhões de filmes e séries em um só lugar. E aí a gente pode maratonar uma vida inteira ali dentro. E o mesmo vale para redes sociais, nunca acaba, e aplicativos que sabem exatamente como nos prender. O nosso cérebro, ele não foi feito para tanto estímulo. E quanto mais prazer buscamos, mais difícil é nos sentirmos satisfeitos. O conceito principal do livro é que nosso cérebro ele funciona como uma balança e de um lado temos o prazer, do outro temos a dor ou o sofrimento. Quando temos muito prazer, a balança ela compensa com dor. Por isso, depois de um exagero, nos sentimos culpados, com ansiedade ou apático. Sente uma espécie de vazio ou irritação. O nosso cérebro ele fica tão acostumado a sentir prazer que quando temos uma dor ou um sofrimento, ficamos extremamente sensíveis a isso. Porque o nosso cérebro ele desacostumou com esse tipo de emoção, com esse tipo de sentimento. É como quando vamos pela primeira vez à academia. Tudo é complexo, difícil e o peso X é bem pesado. Depois de algumas semanas, o seu corpo ele se adapta e você precisa de mais intensidade. Funciona assim para a balança do prazer e da dor. Quanto mais alimentamos a balança do prazer, mais nosso cérebro se acostuma e ele precisa de mais intensidade. Do outro lado da balança, que é a dor, quanto mais ignoramos e quanto mais nos afastamos desse sentimento, nosso cérebro ele também se acostuma. Então, algo que normalmente seria de pequena intensidade de dor ou sofrimento pode ficar muito alta para o nosso sistema cerebral, porque ele se desacostumou a sentir esse tipo de emoção. Ela explica no livro que também podemos ficar viciados em dor, em sofrimento. A balança, ela tende para os dois lados. E ela conta histórias nos livros de alguns pacientes delas, tanto do lado do prazer quanto do lado da dor. Gente, o livro em si, ele é muito bom, muito interessante, te mantém ali preso nas histórias que ela conta, ele é bem dinâmico. Eu li esse livro em 3 dias. Então, em resumo, para vocês entenderem o que acontece quando a gente tem excesso de dopamina, existe um aumento da tolerância, porque o que antes nos dava prazer, agora precisa ser mais intenso para surgir o mesmo efeito. E aí existe um ciclo de vício que quanto mais buscamos por prazer, mais dependente ficamos. E também a gente fica com dificuldade de sentir um prazer natural. Por exemplo, as atividades que são simples ficam mais difíceis da gente executar. Ler um livro é mais difícil, porque você precisa de mais concentração do que normalmente você teria se você não tivesse tão viciado, sei lá, em redes sociais. Então, claramente aqui, gente, o equilíbrio é a chave para tudo na vida. E aí, como quebrar esse ciclo vicioso? As principais estratégias do livro que ela fala: tenha um jejum de dopamina. Ficar sem estímulos por um tempo permite que seu cérebro volte ao equilíbrio. Uma dica prática e simples é tente ficar pelo menos 24 horas sem redes sociais.
para você ver a diferença. A segunda é uma moderação consciente. Você não precisa sair excluindo tudo, mas sim criar limites para o uso. Exemplo, definir horário ou tempo para você ficar nas redes sociais e no celular, ir reduzindo o uso de qualquer vício que você tenha. E, gente, existem muitos vícios, muitos tipos de vício. No livro ela menciona até vício por leitura, para vocês terem uma ideia. É algo pessoal dela mesma, ela fala que ela sentiu uma época que ela estava viciada em ler livros de romance. Ela notou isso quando já estava afetando o trabalho dela. No meio das consultas dos pacientes, ela abria o Kindle para ler. É interessante que você também, a terceira dica é que você busque por prazeres naturais. Atividades como caminhar, ler ou até socializar pessoalmente, né, ajuda a regular os níveis de dopamina sem criar vícios. E uma parte pessoal minha, eu antes de começar a ler ele, eu já tinha resolvido dar, pelo menos ficar 2 semanas sem rede social, sem ficar mexendo, porque eu estava sentindo que eu estava ficando muito improdutiva e entrando num caminho errado ali pra mim. Porque eu devo produzir mais e consumir menos, né? E assim, gente, no livro ela menciona vários tipos de vício, não só redes sociais. Eu tô falando aqui de redes sociais porque é o que a gente mais conhece. Mas ela fala de vários tipos de vício, conta histórias de vários pacientes. Cada um tinha um tipo de vício. O que você precisa entender é que tudo que tá em desequilíbrio na sua vida, uma hora vai cobrar o preço. Então tenha mais cautela. Que eu poderia ficar horas a fio aqui falando com vocês sobre isso. E como o nosso comportamento e a nossa mentalidade é interessante. E lendo esse livro, eu consegui alinhar esse assunto com outro livro que eu já tinha lido e já até mencionei ele aqui para vocês, que é o livro Psicocibernética, do Dr. Max, onde ele fala sobre a nossa autoimagem, né? Sobre a nossa mentalidade. Que mesmo que a gente mude o nosso comportamento visualmente, externamente, se não mudarmos a forma como nos enxergamos, o nosso sistema sempre vai fazer com que a gente volte ao padrão anterior. Então a gente precisa também mudar a nossa mentalidade, não só nossas atitudes. Entende? Uma coisa está alinhada ao outro e faz com que o outro perdure. Vou dar um exemplo fácil para você entender desse alinhamento das ideias que eu tô falando. Existe uma pessoa obesa e aí ela vai lá e faz a cirurgia de redução de estômago. Ela fez isso só fisicamente, ela fez uma mudança física, mas quando ela volta para casa, ela continua comendo da mesma forma que ela comia quando tinha o estômago maior. Então ela não mudou a forma dela agir e nem a forma dela pensar, a mentalidade dela. Então ela só se tratou fisicamente, mas não mentalmente. E aí ela voltou ao mesmo padrão e agora com mais complicações. Vocês entendem esse alinhamento? Nós vivemos em um mundo onde o prazer nunca foi tão acessível e isso nos tornou mais dependentes dele do que nunca. O que a doutora Ana quis dizer com esse livro Nação Dopamina é que nós precisamos buscar o equilíbrio, entender e controlar a nossa busca por prazer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito desse livro aqui. Vale muito a pena a leitura. Ela entra assim nesse tópico de uma maneira leve, não é pesada assim, não tem julgamentos, mas sim uma análise do que acontece e nos faz refletir sobre a nossa vida mesmo, como nós estamos agindo perante, né, as nossas atitudes, e isso tá muito alinhado também com o que queremos pra gente. E porque muitas vezes a gente não alcança o que a gente quer, porque a gente tá alimentando tanto uma área da nossa vida que aí a gente acaba tendendo a cair do outro lado. Se você gostou desse vídeo e quer mais assuntos sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Um beijo!